Seja muito bem-vindo ao Portal Refrigeração. Meu nome é Ricardo Oliveira, instrutor do curso de refrigeração e máquinas de lavar aqui do Portal. E hoje eu quero começar aqui com uma pergunta. Em que nível você está, tá? No que se refere à refrigeração, conserto de máquina de lavar, qual é o seu nível? Tá legal? Você é um cara que me acompanha, que está aqui hoje porque você gosta, mas ainda não se decidiu por se tornar um profissional da área? Ou você já é um profissional da área, mas ainda é um novato? É o camarada que tá correndo atrás, tá meio perdido, não tá fácil, tá aprendendo agora. Ou talvez você já esteja no meio do caminho, já comprou as ferramentas, já tem os primeiros clientes, ou é o cara que já está há muitos anos, que já sabe muito, certo? Que domina, tipo eu, por exemplo, sabe tudo? Mentira, ninguém sabe tudo, eu também não sei tudo, todo dia eu aprendo alguma coisa, mas eu sei bastante. Não à toa, tem um canal no YouTube só falando sobre isso, não à toa tem o meu curso onde eu ensino sobre refrigeração, conserto de máquina de lavar, mas eu quero saber em que estágio você está. Por quê? Porque eu quero dizer o seguinte: eu, por exemplo, me coloquei aqui como um cara que já sabe bastante. Como eu disse para você, não sei tudo, mas sei bastante o suficiente, inclusive até para estar ensinando, tá bom? Então, eu quando comecei, eu não sabia nada. Teve um dia que eu não sabia nada, não sabia a diferença de uma porca para um parafuso. Tudo era novidade, tudo era meio incerto. Só que eu gostei muito dessa área. Logo que eu tomei contato, certo? Tanto com a refrigeração quanto com os consertos de máquina de lavar, gostei muito da área, tá certo? Eu já contei minha história aqui um zilhão de vezes, certo? Eu tive um problema com a minha máquina de lavar. Nessa época eu trabalhava como funcionário em uma metalúrgica e no fim de semana precisava consertar minha máquina e minha esposa já tinha chamado o técnico que consertava a máquina para ela, só que ele estava doente, não podia ir. Eu, no fim de semana, no sábado, fui atrás de algum técnico para ver se eles faziam lá um atendimento de emergência. Não encontrei nenhum. O que eu fiz? Fui lá na loja e comprei lá a correia da máquina para trocar. E aí, rapaz, perdi meu fim de semana todinho tentando trocar essa correia de máquina. Para quem não sabe, para quem é meio Nutella, conhece essas máquinas mais modernas, que é super fácil, você encaixa a correia fácil. Você não faz ideia o que era trocar uma correia de uma Brastemp 4 quilos plenomática. Era muito difícil, você tinha que deslocar um mecanismo, você tinha que afrouxar um parafuso, tinha que soltar outro. Era difícil, tá certo? No fim das contas, eu acabei conseguindo sozinho, certo? Até hoje não tenho certeza como eu consegui, não foi fácil, tá legal? E no dia seguinte eu cheguei, comentei com um colega de serviço, do meu fim de semana, como é que foi, certo? E comentei com ele, cara, eu acho que isso deve dar dinheiro, porque não é fácil mexer com esse tipo de coisa. Aí passou alguns dias, ele viu um anúncio no jornal e nós dois fomos lá fazer um curso, tá bom? Então lá começou a minha história, tá certo? E lá se vão mais de 30 anos que essa história que aconteceu, começou, teve início. E deixa eu te contar o resto da história, certo? E aí eu comecei a ver que tinha um futuro ali, fiz o curso e fui trabalhar com refrigeração. E no começo era muito difícil, certo? A gente tinha dificuldades, porque o curso, tipo, ele te preparava. Logo, o meu curso não era muito bom, tá? Inclusive, uma das coisas que me fez criar o curso foi o seguinte, e a forma como o meu curso foi criado, eu não queria que meus alunos passassem os mesmos perrengues que eu passei, as mesmas dificuldades que eu passei, que foram muitos. Deixa eu só acertar o som aqui que eu tô vendo que o som tá meio estranho. Prontinho, já acertei o som, acho que estava muito baixo, agora eu acho que vai ficar melhor, mais audível. Vamos lá. Então eu não queria que meus alunos passassem os mesmos perrengues que eu passei, certo? Então, na hora de criar o curso, mas isso daí eu já estou me adiantando demais.
mas eu quis que o curso fosse algo que realmente preparasse os alunos para de fato sofrerem menos, terem menos dificuldades do que eu tive lá no começo. Mas uma coisa que aconteceu comigo foi o seguinte: eu não sabia da solidariedade, da união dos profissionais, tanto de refrigeração quanto de máquina de lavar. É uma classe muito unida. Pelo menos aqui na minha cidade, no meu bairro, são muito unidos. Você chega e conversa com um, conversa com outro, e normalmente o pessoal se ajuda muito. E até hoje, por exemplo, no curso que eu dou, tem os grupos de WhatsApp, certo? Tem vários grupos de WhatsApp. Quando o grupo começa a ficar grande, a gente chega, começa outro, então tem vários. Eu comecei pelo grupo A, comecei com o abecedário, né? A, B, C, D, a gente já está no grupo Z. E agora que chegou no grupo Z, eu não sei o que vai ser o próximo, porque o alfabeto já começou. Eu vou ter que inventar uma nova fórmula para o próximo grupo. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: a gente vê a integração do pessoal se ajudando bastante. Um chega lá, coloca uma dificuldade, olha, eu tô com uma geladeira apresentando esse problema. Aí um vem e fala, olha, eu já tive esse problema, então é muito legal. Só que na época que eu comecei não tinha WhatsApp, na época que eu comecei não tinha grupos. E a gente se encontrava, sabe aonde? No balcão das lojas de refrigeração. A gente se encontrava lá. E eu, novato, não sabia nada, e perguntava. Então, no começo, eu perguntava para o cara atrás do balcão, que também é muito legal, é meu amigo até o dia de hoje. Gente muito fina, certo? A loja que eu comprava lá em 1900 em Guaraná com rolha é a mesma até os dias de hoje. É a Glacial. Eu vou falar o nome porque só tem gente boa lá, certo? Glacial, Vila Gustavo, São Paulo, Brasil. Gente muito fina. Então eu chegava lá e conversava e fiz muitos amigos. E quando eu começava a conversar com o cara lá do balcão, outros profissionais que estavam ali no mesmo horário, certo? Comprando também suas peças, eles já chegavam, já entravam na conversa, e aí um dava uma opinião, olha, deve ser isso, deve ser aquilo. Cara, isso me ajudou demais. Me ajudou demais, sabe, a me desenvolver, certo? Técnicas que eu não tinha aprendido, eu aprendi com eles. E os anos foram passando e eu fui crescendo. E aí o que aconteceu é que o jogo se inverteu, tá certo? O jogo se inverteu e agora quando eu chego lá nessa loja para comprar peça, os técnicos jovens, os novatos, se aproximam para perguntar, certo? E aí, como é que eu faço isso? E aí, geladeira tal? Será que é sensor? Será que é fusível? O que é tal? E muitas vezes eu chego lá, às vezes, para comprar. Às vezes eu deixo o cliente esperando, né? Eu dou o orçamento, o cliente aprova, então eu falo, espera aí que eu vou buscar a peça. Aí eu vou buscar a peça, é tipo um bate e volta. Só que eu chego lá, eu não consigo fazer o bate e volta tão rápido como eu imaginava. Porque chega lá, tem um colega precisando de uma orientação, uma ajuda, aí perguntou, Ricardo, me ajuda aqui e tal, tô com uma geladeira assim, tô com uma máquina assado. E tipo assim, às vezes para ficar 5 minutos a gente fica meia hora lá conversando, né, ajudando, certo? E muitas vezes esse pessoal que me para conversar, eles me perguntam assim, me perguntavam, certo? Isso no passado, porque por que você não cria um curso? Você tem um jeito de ensinar, você tem um jeito de explicar que facilita o entendimento. Ou por que você não cria um canal no YouTube para ensinar e tal? E, rapaz, eu não tenho tempo nem de atender meus clientes, quanto mais de estar criando curso, de estar criando canal no YouTube. Mas aí um dia eu resolvi, criei um canal no YouTube, certo? Acho que foi 2014 ou 2016, não me lembro exatamente quando foi que eu criei. Eu sei que eu coloquei alguns vídeos, né, mostrando o serviço, explicando e tal. Só que como eu não tinha tempo, o que eu fazia? Eu gravava um vídeo e largava, certo? Aí gravei uns 3 ou 4 vídeos e deixei. E esqueci que tinha canal no YouTube, certo? Continuei trabalhando e tudo mais. E aí
algum tempo depois, certo? Acho que foi 2018, 2019. Eu fui dar uma olhada nesse canal, tava com, poxa, uns 3.000 inscritos. Falei, uai, nem tenho colocado mais nada e tal. O pessoal gostou, o feedback do pessoal era muito mal gravado, não tinha experiência nenhuma, tinha muito vício de linguagem as primeiras vezes que eu falava para a câmera. E sabe assim, essas coisas. Ainda tem alguns vícios de linguagem, mas já melhorou bastante. Depois dá uma olhada nos vídeos mais antigos que você vai ver o que eu estou falando, tá bom? Embora que eu andei arrumando alguns, cortando, fazendo as edições para ver se melhorava, tá bom? Mas o fato é que depois, quando eu vi que o canal estava indo bem, eu resolvi me dedicar um pouco mais. Por quê? Porque eu sentia assim que eu podia alcançar mais pessoas, entendeu? Por exemplo, tem muito jovem, tipo assim, que tá meio perdido. O que eu vou fazer? Né? Qual a minha profissão e tal? Cara, é muito gostoso você chegar e ajudar alguém que está começando a encontrar um rumo na vida, sabe? Uma carreira, uma profissão que vai abrir os caminhos desse jovem, vai, sabe, dar uma perspectiva, uma direção, certo? Dele poder ter sua família, poder ter os seus bens, pagar os boletos, realizar os sonhos. É muito legal isso. Eu tenho também muito aluno já não tão jovem, vamos colocar assim, certo? Homens, eu tenho mulheres também, algumas mulheres que fazendo curso comigo, lógico, majoritariamente são homens. Tenho bastante aposentados, alunos aposentados, camarada que chegou, trabalhou ali muitos e muitos anos, aí chegou aquela tão sonhada hora de se aposentar. E aí o cara fica uma semana sem fazer nada e ele já não aguenta mais ficar parado, não aguenta mais ficar sem fazer nada. Ele fala: o que eu vou fazer? E aí muitos entram em contato comigo perguntando: será que ainda dá tempo de aprender? Já estou com 60, 65 anos. Não, dá tempo sim, vamos lá, eu vou te ajudar, tá certo? E aí a gente se empenha, certo? Em ajudar. E a gente percebe também pelas perguntas, porque eu tenho um tempo para responder pergunta dos inscritos, né? Todo dia, de segunda a sexta, período da manhã, eu tenho o meu telefone pessoal e tenho outro aqui só de responder pergunta dos alunos, tá bom? Na realidade eu confundi. Esse é pessoal e esse é dos alunos, certo? Então, de segunda a sexta, período da manhã, eu vou tirar as dúvidas. E pelas perguntas que eu recebo, eu sei quem está se dedicando, quem está interessado, quem está. É bem legal isso daí, certo? E a gente vê. Outro dia, um desses que é aposentado, que veio, né, para aprender, certo? Porque o camarada está aposentado, mas ainda tem energia, quer ser produtivo. Aí ele estava mostrando, ele me mandou umas fotografias. Ele tem uma garagem, certo? Grande lá. E ele resolveu naquela garagem montar tipo de uma lojinha. Então ele começou a comprar máquinas e geladeiras e ali ele reforma, deixa funcionando, deixa bonitona e coloca para vender. Certo? E ali ele senta, passa o dia inteiro conversando com um, com o outro, arrumando uma geladeira, arrumando uma máquina de lavar, vendendo, ganhando algum dinheiro, colocando dinheiro no bolso. Cara, isso me deixa muito, muito feliz. Tá certo? Então acabei, no fim das contas, acabei montando o canal no YouTube e acabei montando também o curso do portal Refrigeração. Tá legal? E aí alguém pode perguntar, porque assim, o curso do portal, inclusive deixa eu até travar aqui o logo do portal Refrigeração, o curso do portal Refrigeração, ele não é gratuito, tá certo? Ele é pago, é baratinho, baratinho. Eu costumo dizer que normalmente no primeiro atendimento, a maioria das vezes você recupera o valor investido, então é muito barato, tá certo? Mas por que eu cobro? Se tipo assim, eu ensino porque gosto, porque sinto, é uma missão. Eu sinto como se fosse uma missão da minha vida chegar e ajudar as pessoas a se desenvolver. Mas por que eu cobro?
Na realidade, a pergunta é outra. É por que que eu coloco conteúdo de graça? Porque eu coloco muito conteúdo gratuito no YouTube, certo? Disponível para todo mundo lá. Então tem muito conteúdo gratuito. Se você não quiser fazer meu curso, não precisa. Fica com conteúdo gratuito, que já vai te dar uma base muito boa. Todo dia eu recebo WhatsApp aqui, dizendo: olha, você me ajudou demais, já consertei a minha própria geladeira e tal. Ok, então eu tenho conteúdo gratuito. Mas no caso do curso, não dá para ser gratuito, tá? Por que não dá para ser gratuito? Porque me toma muito tempo. Por exemplo, esse tempo que eu tenho que ficar respondendo dúvida dos alunos. Então, é tempo que eu tenho que me dedicar. Outra coisa, para os meus alunos, a gente disponibiliza material técnico, muito manual técnico, manual de serviço, tá certo? Boa parte desses manuais técnicos eu ganho. Por exemplo, os alunos mesmo, quando conseguem um manual técnico, porque esses manuais técnicos não são fáceis de conseguir, por quê? Eles são, eles são, é a fábrica, por exemplo, a Brastemp, Electrolux, Consul, eles passam para quem? Para suas autorizadas, para suas assistências autorizadas, para que os profissionais das autorizadas consertem os aparelhos daquela fábrica, entendeu? E eles não são disponíveis para todo mundo, mas a gente vai lá, garimpa, ganha de um. Por exemplo, eu tenho um aluno que ele é da autorizada Panasonic, ele me ajudou, ele me cedeu alguns manuais técnicos da Panasonic. E aí a gente chega e disponibiliza para os alunos, certo? Eu tenho uma outra aluna também, ela me passou vários manuais técnicos também, a gente disponibiliza. Mas, ó, 90% do que eu disponibilizo lá, eu compro, tá certo? Eu pago por eles para poder deixar para os meus alunos. Tudo isso tem custo, tá certo? Então, de fato, o curso ele não dá para ser gratuito. O que dá para ser gratuito já está gratuito no YouTube, tá certo? O curso em si, mas é muito acessível, certo? E sempre a gente está colocando coisa nova. Inclusive, eu vou fazer o convite para você. Se você tiver a fim de aprender refrigeração, conserto de máquina de lavar, controlador digital, o link está na descrição, tá bom? portalrefrigeração.com. Se escreve Portal Refrigeracal, né? Porque não tem cedilha e nem tio, tá bom? .com. Vai lá, tem todos os meus cursos, como eu disse, valor muito acessível, a maioria das vezes, primeiro atendimento, você recupera o valor investido. E você que já é um profissional de refrigeração e sente a necessidade de se aprimorar, se aperfeiçoar, pode vir também, tá? Porque tecnologia inverter está disponível no curso de refrigeração. Controlador digital, eu tenho dito, controlador digital é aquele degrau a mais para todo profissional de refrigeração, certo? Eu conheço muito profissional que às vezes perde serviço, perde de colocar dinheiro no bolso porque não sabe mexer com controlador digital. Então, se quiser, vem. É o que eu falei, o valor é muito acessível mesmo. Bom, o que mais? Cara, então é isso. Foi assim que eu comecei, tá certo? Comecei sem saber nada e com a ajuda dos veteranos, da galera que eu encontrava lá na Glacial, na loja que eu compro até hoje, eu fui evoluindo e hoje eu posso trazer esse conhecimento para você. Então, o intuito é esse, é dizer, se eu cheguei, se eu consegui, você também consegue, tá bom? Mesmo que você não se torne aí um professor, alguém que vai ensinar, mas você pode se tornar alguém que vai viver, certo? Vai constituir a sua família, adquirir seus bens e tudo mais através da assistência técnica. Se você tiver afim, eu também estou afim, a gente se fala, tá beleza? Vem estudar comigo. Valeu? Bom, deixa eu falar de uma galera que me ajuda também. Como eu disse, ninguém faz nada sozinho, tá certo? Eu quero falar dos parceiros aqui do Portal Refrigeração que nos ajudam a trazer esse conteúdo. Brasueld é uma empresa brasileira que desenvolve produtos para refrigeração. Alumax Mega Pro,
vareta para solda, fluxo para solda, contraste para encontrar vazamentos, tapa-fugas e muito mais. Uma infinidade de produtos para facilitar a vida do profissional refrigerista, certo? Elite desenvolve ferramentas com muita tecnologia, ótimo custo-benefício, engate rápido, chave lock, sacadores de mecanismo e muito mais, tá? Ferramentas que você nem sabe que existe e que fazem falta na sua maleta. Se quiser conhecer, entra no site da Samatec, clica na aba Elite, vai com tempo, vai por mim, porque tem muita ferramenta legal, tá? E Mixande, gases industriais e medicinais, tá bom? No nosso caso, o que nos interessa, graças a Deus, são os gases industriais. Por exemplo, nitrogênio, regulador de nitrogênio, oxigênio, para quem usa também na brasagem, na solda, Mixande, certo? Equipamentos com procedência. Eu não sabia, agora sei. Você sabia que tem muito cilindro de nitrogênio falsificado, colocando a vida da galera em risco? Pois é, se você, como eu, não sei identificar o que é o cilindro original, certo? Vistoriado de um cilindro falsificado, então eu prefiro comprar de alguém que eu confie. Se você quiser, me chame. WhatsApp, tá aí. Se você estiver em São Paulo, melhor ainda, você vai lá e pega. Se você não estiver em São Paulo, eles também despacham para todo o Brasil. Valeu? Galerinha, muito obrigado mesmo. Hoje foi só um bate-papo, tá bom? Hoje eu não entreguei nenhuma técnica, hoje eu não entreguei nenhum algo mirabolante, mas espero ter ajudado você e você que ainda não se decidiu. Cara, pode vir que é uma carreira maravilhosa, beleza? Tchau, tchau, até a próxima, fiquem com Deus.